Vamos começar então, gente? Vamos fazer um pouquinho de silêncio para a gente começar. Gente, a gente divulgou então aqui para todos os usuários, para todo mundo da rede, para as unidades, para o SASP, para o CRAS. Eu acho que tem gente aí, né, de lugares diferentes. A gente divulgou também bastante para usuários nossos que já estão de alta, né? Retornaram aqui, é bom ver os rostinhos de novo aqui com a gente. E a ideia hoje, a gente está com um grupo que se chama Comunidade da Fala, né? Que é o Zé, o Jorge e o Caio. Eles vão fazer uma apresentação para vocês, vão contar um pouquinho desse projeto, vão contar como funciona, qual que é a proposta. Pode sentar, amor. Senta aqui, não tem espacinho aqui, senão quem está atrás de você não vê. Entendeu? E aí a ideia é fazer mesmo um bate-papo, bem aberto, né? Eles vão explicar um pouquinho qual que é a proposta, mas vocês podem a todo momento que eles falarem que é o momento da discussão, fazer perguntas, contar experiências, trocar um pouquinho. Que a ideia hoje é justamente a gente ficar bem próximo dessas experiências, tanto a deles quanto a de vocês. Tá bom? A gente vai começar, eles é que vão fazer mesmo a introdução, mas de qualquer maneira eu já agradeço muito por vocês terem vindo. E esse espaço é mais do que importante, mais do que esperado hoje. Tá bom? Obrigada, gente. Pessoal, bom dia. Meu nome é Caio. Eu sou um dos coordenadores da comunidade que fala. Então a gente está aqui tanto com o José como o Jorge. Eles vão contar um pouquinho sobre o trabalho que a gente fez. Eu vou fazer uma breve introdução. Então a gente se sente muito contente pelo convite de vocês. A gente veio lá do centro de São Paulo. Muito bacana vir aqui conhecer a região de vocês. Esse trabalho ele começou em março agora. Foram 10 pessoas com vários transtornos mentais que foram treinados numa metodologia que vocês vão ver na apresentação. E o que é legal na apresentação? Sempre existe uma dupla, né? Então é um trabalho de ajuda mútua de um grupo. É muito interessante porque sempre a apresentação de uma das pessoas complementa a apresentação do outro. E o que é interessante, os palestrantes, os coordenadores, eles são remunerados por esse projeto, que é uma coisa muito interessante. É uma ONG americana, através do Richard. O Richard é um americano que há anos luta muito pela saúde mental. Ele veio para o Brasil, fez uma parceria com a Abre e foi criado, foi multiplicado esse projeto aqui em São Paulo. Temos a Abre como parceira desse projeto. O Jorge vai falar rapidinho sobre a Abre para a gente. Pode ir? Pode falar, Jorge. A Abre é uma associação que nasceu de um projeto mundial de combate ao estigma da esquizofrenia. O que é estigma? Estigma é discriminação da pessoa sem mesmo conhecer a pessoa, só pelo nome da doença que ela tem. Esse programa no mundo se chama Open the Doors, que em português quer dizer abra suas portas. E veio para o Brasil através do programa de esquizofrenia lá da Escola Paulista de Medicina. E a partir desse projeto foi criada a Abre. E a Abre existe desde 2002 e a sua vocação é educar, informar, combater a discriminação e a defesa de direitos. E ela existe desde 2002, está firme até hoje e abriga o projeto Comunidade de Fala. Nós conhecemos o Richard o ano passado em Campinas e esse ano ele trouxe para nós a proposta da Comunidade de Fala que está sendo implementada aqui com vocês. Está sendo levada adiante com vocês. Hoje é a nossa 13ª apresentação. Mais de 800 pessoas já assistiram essa palestra. Então, são portadores, familiares, médicos, enfermeiros, psicólogos e a sociedade como um todo. Então é muito bacana e a participação de vocês é super importante. A palestra ela é dividida em 6 partes. A cada parte que é falada, eles sempre vão dizer, a primeira parte começa com introdução e pelos tópicos existe uma abertura para perguntas. Então é muito interessante que vocês façam a pergunta que vocês quiserem. E 2 formas para contatar a gente é através do Facebook, né? A maioria das pessoas hoje usam o Facebook, chama Comunidade de Fala, e a gente também tem um e-mail, que chama comunidadefala.sp@gmail.
E também qualquer dúvida, as meninas aqui do CAPES podem passar mais informações depois. Então, muito obrigado mais uma vez. Aproveitem, suguem muitos dois aqui, porque eles têm uma história muito bonita como a história de vocês. Obrigado. Então, dando continuidade à palestra, meu nome é José Alberto, eu vou introduzir, começando a falar de mim. Eu sou formado em Engenharia Civil, tenho uma especialização em negócios internacionais nos Estados Unidos, trabalhei com fiscalização de obras, como engenheiro fiscal de obras, mas não exerço a profissão, apesar de ter trabalhado 5 anos nessa profissão. Eu também tenho uma formação artística. Eu estudei na Escola Pan-Americana de Arte e cheguei a ter, inclusive, premiações nessa área. Gosto muito de desenhar e pintar. Recentemente, eu fui admitido num curso técnico de design na ETEC, curso no Estado, mas acabei por motivos alheios a essa palestra, abandonando o curso. Mas tenho vontade de voltar a estudar design e voltar a estudar arte, seja história da arte, seja desenho, seja pintura, porque eu acho que é onde o meu forte, a minha vocação profissional e o sentido da minha vida está ligado realmente à arte, e não tanto às exatas e à administração. Eu gosto também de estudar línguas. Eu estudo inglês, porque eu já fui fluente, inclusive estou voltando a estudar inglês para voltar à fluência, e italiano. Eu moro na região da Paulista e atualmente trabalho na ABRE. Bom, meu nome é Jorge Assis, eu moro próximo da Vila Mariana, num bairro chamado Cambuci, e tenho toda uma história que eu vou contar para vocês ao longo dessa manhã. Mas meus principais gostos, eu gosto de tocar bateria, apesar de ser barulhenta, e eu tenho que esperar as pessoas saírem de casa de manhã para poder treinar um pouquinho. Eu gosto de ler e gosto de escrever, né? E no geral é isso. Eu tenho um sonho que é voltar a estudar o ano que vem, né? Fazer um curso de matemática. Mas isso eu vou contar para vocês lá mais para frente na minha história. Então é isso, eu sou o Jorge. Agora a gente vai apresentar o primeiro tópico da nossa palestra, que vai versar sobre dias difíceis. Então, eu tive 4 grandes crises. De 94 e 95, entre esses 2 anos. Em 98, entre 99 e 2000 e 2001. Eu morei nos Estados Unidos de 95 a 99 e durante esse período eu tive 2 grandes surtos. Durante os surtos eu tive delírios persecutórios e de grandeza e também alucinações visuais e telepáticas. Eu sinto que os surtos e as alucinações reduziram muito as minhas capacidades cognitivas. Eu lembro que na faculdade, e antes das crises esquizofrênicas, eu tenho um tipo de doença mental que é a esquizoafetividade, que é uma mistura de esquizofrenia com viés de bipolaridade. Eu tinha mais sagacidade, não diria mais inteligência, mas capacidades como concentração, raciocínio e memória ficaram um pouco afetadas depois de eu ter as crises esquizofrênicas. Inclusive, após começar a tomar doses maciças de medicamentos para reduzir o surto, para controlar a doença. Todo mundo está me escutando? Está vendo? Um pouquinho mais alto aqui só. Tá, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Eu achava durante os surtos, durante as crises, que havia uma conspiração contra mim. É como o filme Uma Mente Brilhante. Eu achava que a televisão mandava sinais cifrados. Achava que o rádio, que a internet, se comunicava comigo. Achava que o jornal, que as pessoas me perseguiam na rua.
eram as comidas, que os pratos de comida que eu comia em restaurante vinham envenenados. Era uma coisa terrível mesmo. E isso demorou para passar. Quando isso acontece, quando a crise esquizofrênica se instala nesse estado de coisas, e você começa a tomar medicação para tentar regredir esse tipo de surto, demora-se várias semanas, muitas vezes meses, para regredir esse tipo de sintomatologia. A tecnologia, que deveria ser uma ajuda para mim, era para mim como se fosse um vídeo que registrava as minhas atividades e mandava para a Polícia Federal Americana, quando eu morava nos Estados Unidos. A CIA, o FBI, a Polícia Federal Americana, eles estavam perseguindo meus passos para me mandar para a cadeira elétrica. Né? Mesmo no Brasil, eu achava que meus passos eram vigiados. Né? Eu achava que mesmo no hospital psiquiátrico, eles não estavam dando a medicação adequada para mim. Que a medicação era simplesmente uma medicação para me deixar mais doente, não exatamente para me curar. Eu não acreditava que a medicação era uma medicação para me tirar do surto. Eu achava que eu tinha, na verdade, alguma coisa relacionada à mediunidade. É muito comum, na verdade, no começo dos primeiros surtos, você achar que a doença não é doença, e sim um lance ligado mais ligado à espiritualidade. E também ligado à mediunidade e ao espiritismo, por fim eu tinha medo que minha alma fosse parar no inferno. Esse era o meu maior medo. Eu achava que de alguma forma, se eu morresse naquele momento, eu ia parar num lugar muito ruim, que seria um inferno, e que minha alma seria danada para sempre. Eu morria de medo que isso acontecesse. Jorge. Bom, meus dias difíceis começam quando eu tinha 20 para 21 anos. Eu tenho esquizofrenia há 30 anos. E em 1984 eu estava muito mal, com muita depressão, uma depressão que a gente chama com sintomas psicóticos. Depois eu vou explicar o que é isso. E nessa minha primeira crise eu tive uma tentativa de suicídio e perdi minha perna direita. Né? Eu me joguei na frente do trem do metrô e acordei 3 dias depois sem minha perna direita. Foi bem difícil, mas eu me recuperei, coloquei uma perna mecânica em tempo recorde e eu queria entrar na faculdade. Eu consegui entrar numa faculdade no interior de São Paulo para fazer o curso que eu gostava, que era o curso de Física. Eu entrei na Universidade Federal de São Carlos. 2 anos depois, eu tive minha segunda crise e fiquei internado por 1 mês no interior de São Paulo. Também foi muito difícil me recuperar e quando eu voltei para a universidade, eu perdi todos os meus amigos. Né? Isso chama discriminação, isso é estigma. Se passaram 13 anos, eu fui trabalhar como técnico, eu sou técnico em eletricidade. E no final de 2000 eu tive minha terceira crise, que era um misto de esquizofrenia e abuso de álcool. Eu me tornei alcoólatra nesses 13 anos. E foi muito difícil. Foi minha pior crise, foi muito difícil de recuperar. E aí eu entrei no curso de filosofia, achei que estava bem, que tinha refeito meus amigos, uma rede de amigos, e pensei que tinha superado a esquizofrenia e parei de tomar o remédio. E aí o que aconteceu? 4 meses depois, eu estava com a minha 4ª crise, que foi tratada em casa. E foi bem difícil para a minha família me acompanhar em crise em casa, mas foi muito importante para mim porque eu aprendi que a esquizofrenia é uma doença que precisa de cuidado para sempre. Né? Eu demorei 18 anos para aceitar que isso é assim, para aceitar que eu tenho que tomar remédio todo dia. Parece simples, mas não é tão simples assim para quem está vivendo. Aí se passaram 9 anos e eu viajei para o exterior
e tive um problema muito grave quando eu estava voltando para o Brasil, um problema no aeroporto. Eu fiquei muito nervoso, muito estressado e não consegui dormir. Lá da cidade de Londres até o Brasil. Chegando aqui eu estava muito estressado e um mês depois eu desenvolvi uma crise, minha última crise. Ô, moço, o que é isso, crise? Então, crise é quando a doença aparece com bastante intensidade. Eu tenho esquizofrenia, estou aqui falando para vocês. Todo dia eu tomo remédio e levo minha vida como qualquer um. A crise é quando a gente trava. Assim, né? Não, a gente trava. A gente tem crenças, a gente acredita em coisas que só a gente vê. E a gente tem percepções, como ouvir vozes sem ter ninguém falando, sentir gosto diferente na comida, ver coisas sem ter só a gente ver. Então a crise é o momento em que os sintomas da doença estão muito intensos. Mas Deus vai te ajudar. É só você ter fé. Com certeza. Então, ela já começou as perguntas. Nós vamos falar em 6 partes, né? Essa é a primeira. E a gente está abrindo agora para que vocês façam perguntas como ela fez. Né? Para mim e para o José, a partir da nossa história. Tive 6 de internação na casa de saúde, onde Deus que eu fui em casa, não sei se vocês conhecem nós agora. Bom, Deus, não conheço. Renato, o pessoal está pedindo para que você levante, que aí vai ser filmado também a sua pergunta. Isso. Só para participar. Pode ser? Pode ser? Todo mundo que for perguntar, dá uma levantadinha que a gente vai pegar na filmagem aqui para eles, tá bom? Eu tive 6 internação. Nessas internações, quando eu era pequeno, eu demorei a pegar a leitura. Meus irmãos me buliam muito, me chamando de retardado. Eu não sei se foi isso que veio a trazer o problema que eu trago para eles aqui. Claro, eles têm sido muito gentil comigo. Hoje eu aceito a doença, mas antes eu não aceitava, né? E dentro do meu serviço, já com a segunda vez com essa, eles também estão ajudando nessa parte, eu perdi meu serviço justamente por causa da doença que eu tenho, né? Que eu não sei de onde vem, eu tenho necessidade de eu perder alguma coisa, eu tenho necessidade de querer tirar minha vida. Conversei com o André, conversei com todas as meninas e falou, não, nós estamos aqui para te ajudar. E essa palestra eu queria ter tido a oportunidade de estar falando isso, que eu não tive a oportunidade de falar. Sim, com o André, né? Com as meninas, né? E as pessoas têm que entender que é difícil. É difícil porque a gente não sabe de onde vem, né? Essas vozes, de onde vem, essas coisas. Eu mesmo perdi meu serviço de 29 anos, faz 4 anos que eu não recebo pagamento. Estou desempregado, morando de favor na casa dos outros. Não é fácil, né? Mas eu quero me tratar. E eu não vou largar daqui por nada, só se eles mandarem embora, tá bom? Essa é a minha pergunta, tá bom? Ok. Dá licença. Eu achei que eles dois, por eles terem essa enfermidade, eles estão ótimos, né? Tá falando bem, tá muito bem os dois. Então eu achei que, por vocês terem essa doença, vocês estão ótimos. Assim, eu acho que como o Jorge falou, Eu gostaria que meu filho fosse assim, conversasse, ele é muito caladão, não abre a boca. acho que Fica como, calado, eu gostaria que ele conversasse. Ele não se abre, né? então, como o Jorge falou, isso não é um toque de mágica. Isso é uma conquista, É um esforço, é né? um esforço e também a medicação e a aderência à medicação, ao tratamento, ele é responsável por isso. Quer dizer, todos nós passamos por momentos difíceis. E não foi simplesmente da noite para o dia que a gente conquista uma estabilidade emocional e psíquica. Mas graças a Deus vocês estão bem, né? Graças Então, a Deus. eu me lembro, eu estava fazendo tentando escrever um livro. E eu comecei a fazer mais ou menos um rascunho, né? E passaram pela minha vida 11 profissionais nesses 30 anos que foram muito importantes, né? Eu me lembro que eu estava muito mal em 2000, 2001, e uma terapeuta ocupacional que me ajudou
a sair. Eu saía de casa só para ir na terapia ocupacional, uma vez por semana. Eu tinha muito medo, eu tinha, não conseguia expressar a emoção. Então era muito difícil. E ela me pegou e foi me ajudando a superar. Então acho que assim, o tratamento, medicamento é importante, não dá para viver sem. Mas também tem os tratamentos que a gente chama de psicossocial. E aí a gente vai ganhando força, ganhando esperança que pode melhorar. Então assim, eu tenho esperança desde 2001. São 14 anos que eu estou tentando melhorar minha vida. Então, eu tenho, por exemplo, no meu caso, minha irmã que desenvolveu doença, esquizofrenia. E realmente, como o Jorge falou, eu acho que o primeiro passo para ela começar a se recuperar, seria um tratamento psicoterapêutico. O psiquiátrico ela não está fazendo, assim melhora. Está tomando remédio. Mas ela precisa se conscientizar para ela dar um passo na frente. Porque também só o medicamento, ele não dá conta sozinho. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar e tem que ser feito todo um plano de ação para que você consiga superar a crise. Terapia ocupacional, é uma abordagem interdisciplinar, na verdade. Multi-interdisciplinar. Eu acho que o CAPS, na verdade, ele é bem sucedido, na minha opinião, ele provê esses múltiplos profissionais que apoiam no atendimento à pessoa que tem transtorno mental de todas as formas possíveis e da melhor forma possível. Posso falar só mais uma coisa? Eu olhando assim para os dois, eu acho que vocês nem têm essa enfermidade. Não parece, que bom, né? Que bom. Não parece. Mas eu tomo remédio todo dia, vou no médico todo mês, vou na psicóloga uma vez por semana. Eu queria fazer Tome uma cuidado pergunta comigo. para o Jorge. Você que sofreu a discriminação na faculdade, como que você conseguiu lidar com essa situação? Porque uma época eu resolvi estudar com muito incentivo da minha psicóloga, aí eu retornei no CIEJA. Aí quando eu cheguei lá, como eu tenho um problema de diarreia crônica, então para mim não ficar toda hora saindo da sala, eu pedi que a minha psicóloga conversasse com a diretora da escola, que explicasse a minha situação devido às crises, que apesar de muito me julgar pela minha aparência, eu tenho meus problemas. Então, assim, aí quando eu cheguei na escola, o primeiro dia eu fui muito bem aceita, muito bem recebida. Aí, na segunda semana, nós tivemos um problema com a sala. Aí entrou uma professora e foi passar para outra professora. Aí ela falou assim, aqui tem a Sueli, né, a qual requer um cuidado muito especial, porque ela tem um problema gravíssimo psiquiátrico dentro da sala de aula. Aí no terceiro dia, nós tivemos um grupo, assim, de fazer um trabalho em grupos. E eu fui discriminada dentro da sala de aula. Né? Ninguém quis ficar comigo. E ali, a partir daquele momento, o teto desabou para mim. Eu saí dali e fui procurar minha psicóloga, que era a Rose, né? Aí eu não consegui mais voltar à escola, eu não consegui mais estudar, né? Devido a esse tipo de discriminação. Aí a Rose me convenceu a voltar para a escola. Eu voltei, mas aí já não era mais as mesmas coisas. Quando eu falava com umas pessoas, elas não me respondiam. Quando eu pedia, às vezes, o apontador para apontar meu lápis, às vezes eu não tinha, eu esqueci em casa, eles falavam, eu não tenho. E viravam as costas para mim. Então ali eu me senti rejeitada, humilhada, e eu não soube lidar com essa situação. Quando eu entrei aqui, a minha psicóloga estava trabalhando sobre esse assunto. Até hoje eu não voltei à escola, não consigo estudar mais. Às vezes até escrever eu sinto frustração, ler, devido ao que eu sofri dentro da escola, né? E não consigo mais estudar. Eu já fui, fiz minha matrícula, fui chamada e eu não voltei à escola, eu não consigo voltar à escola. Queria saber como você conseguiu lidar com essa discriminação que você sofreu, porque eu não sei como lidar. Pois é, quem disse que eu consegui lidar, né? Tem isso. Eu voltei para a universidade, eu era bastante popular, porque eu fazia parte do movimento estudantil. E aí, os amigos que eu tinha eram cinco amigos, né? Seja para almoçar, para sair, para conviver, ficou muito difícil. E eu acabei desistindo do curso por dois motivos. Um pelo estigma
e outro porque depois da crise com a esquizofrenia, a gente tem uma dificuldade de raciocínio, de memória, e isso demora um tempo. Eu, para melhorar da crise, eu levo mais ou menos em torno de 3 anos. E eu só fui voltar a estudar, eu saí em 87 da universidade, voltei a estudar só em 2002, né? E aí eu estava num ambiente onde ninguém me conhecia. Aí eu pude fazer um novo círculo de amizades e recomeçar a minha vida com o estudo. Mas eu não consegui também suportar o peso da discriminação. É cruel, né? É Realmente cruel. é uma coisa que marca muito a nossa vida, porque já não basta a família, porque de uma certa forma ela discrimina sim nós, Bastante. devido aos nossos problemas. Eu mesmo sou uma, quando eu chego na festa das minhas famílias, elas olham e falam, olha, quem disse que é louca? Olha a doida. Então são assim, são discriminações, porque tem pessoas ali dentro que não precisam saber da sua vida pessoal. Né? Você sofre discriminação por todos os lados que você anda. É muito difícil lidar com esse problema psiquiátrico, muito complicado. Por isso que a Associação Mundial de Psiquiatria fez um programa mundial de combate ao estigma da esquizofrenia. A melhor maneira de combater o estigma é esclarecendo as pessoas. Né? Para minha sorte, a minha família nunca me discriminou. A minha discrimina. Eu tenho 3 irmãs e um irmão e sempre me trataram o Jorge como sempre trataram o Jorge. Depois que eu tive a doença, não mudou isso. Né? Isso é muito importante na minha vida, até me emociona de falar disso. Mas agora você está se sentindo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Mas é isso aí. Então, na escola eu não consegui voltar. Eu espero em Deus que um dia eu consiga voltar com uma ajuda do Carlos, das pessoas, né, que gostam de mim. Eu espero que um dia eu consiga voltar, né, à escola, porque é uma coisa que eu sempre sonhei, né, voltar a estudar, até me formar se for o caso, né, porque eu tive aí meu sonho de interromper por algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu espero em Deus que um dia eu consiga, né, mas até hoje eu não consigo botar meu pé na escola. De jeito nenhum. Tem que esperar, né? Eu também tive depressão. Obrigada. Eu tive depressão também e fui muito pichada, assim, pelos meus vizinhos, né? Eu sofri muito por causa deles. Eles falavam que eu não fazia comida com preguiça. Eles falavam que eu tinha cheiro de bacalhau, que eu não tomava banho. Eles falavam muita coisa, né? E eles queriam processar minha causa, né? Aí eu peguei, eu sofri várias coisas assim. Mas agora hoje eu estou bem, aí eu olho para os meus vizinhos com a maior naturalidade. Para mim o que passou, passou. Já não sinto mais nada, não. Bom, ou não. Vamos caminhar mais um pouquinho, a gente vai falar mais 3 minutos cada um e depois a gente abre de novo para a conversa, pode ser? A gente vai falar sobre aceitação. Então, o processo de ter esquizofrenia, no meu caso de esquizoafetividade, é uma coisa que até as pessoas acham um pouco engraçado, né? São um termo esquisito, esquizoafetividade, as pessoas vêm encarando como esquizoafetividade, o que é? Um embotamento afetivo, você não tem dificuldade de gostar das pessoas, né? É um termo estranho, né? Para mim, sempre foi difícil a aceitação da doença, né? Principalmente porque a doença, a esquizofrenia ou esquizoafetividade, ela não tem cura. Então, é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da minha vida. E eu vou ter que tomar remédio pro resto da minha vida. E todas as vezes que eu parei de tomar medicação, eu tive crise. Não imediatamente, mas depois de um período de 1 ano e meio, eu surtava novamente. Então, eu aprendi isso a duras penas. Eu não posso parar de tomar medicação. Eu tenho que continuar a me tratar e não posso largar a medicação. Então, essa aceitação de tomar a medicação
prescrita pelo psiquiatra é muito dura. Conviver com meus pares foi uma maneira de tentar aceitar a medicação. Na ABRE, eu conheci muitas pessoas que têm, por ser uma ONG, que trata de pessoas com esquizofrenia, e conheci muitas pessoas que têm esse transtorno, evidentemente, né? E são pessoas maravilhosas. E eu consegui me aceitar também. São pessoas talentosas, muitas pessoas que têm faculdade como eu, muitas pessoas que também não conseguiram ter felicidade de ter a faculdade. Eu consegui me formar em 2 faculdades pela felicidade de ter o surto depois de formado. Eu acredito que talvez, possivelmente, se eu tivesse tido surto antes de me formar, eu talvez não tivesse tido a possibilidade de me formar. Foi o caso que eu vejo em muitas pessoas da ABRE, de pessoas que têm esquizofrenia, que tiveram que interromper o curso universitário porque tiveram o surto, né? Então, é difícil realmente ajudar essas pessoas, porque essas pessoas que tiveram o surto e não se formaram, muitas vezes elas perguntam para mim: puxa, que legal, você é engenheiro, formado em engenharia civil, mas eu não exerço mais a engenharia civil. Esse é um ponto, né? E eu tive que aceitar isso também, o fato de eu ser formado em engenharia civil e não exercer mais a minha profissão. Aceitar que eu tenho um outro futuro que não aquele da minha formação profissional. Eu, na verdade, tenho trabalhado ombro a ombro com os médicos psiquiatras de onde eu me trato, para que minha medicação possa ser a melhor possível e de forma que ela seja reduzida, inclusive, né? E isso tem acontecido, felizmente. Eu tomava uma dose cavalar de medicação psiquiátrica e isso gerou um efeito colateral na minha parte clínica, de colesterol, triglicérides, hipertensão, inclusive, comecei a ter hipertensão, a função hepática também ficou alterada. Então, tudo isso gera um processo de aceitação muito difícil para mim. Eu falo, pô, a medicação psiquiátrica está me curando do meu transtorno mental, ela está me destruindo minha parte física, minha parte corporal mesmo, né? Então, isso é uma coisa que é difícil de aceitar. Mas eu estou trabalhando com o meu psiquiatra e com o clínico que me atende para tentar conciliar esses dois lados da mesma moeda. Então, basicamente, a aceitação é trabalhada com esses 2 tipos de médico, o clínico e o psiquiatra. Minha aceitação de que eu tenho esquizofrenia foi um processo longo, um caminho longo. Como eu falei para vocês, eu passei 18 anos, desde a minha primeira crise, esperneando contra a doença, lutando contra, dizendo que eu não tinha, que eu tinha superado, até que eu tive uma crise que interrompeu a minha vida, né? E aí eu fui começando a ser tratado e a aceitar ser tratado. E foi muito importante, era tratado por uma equipe, mas em 2001 a terapeuta ocupacional era profissional de referência. Quando eu tive a 4ª crise, que foi tratada em casa, eu comecei a tomar o remédio pela insistência da minha irmã. E depois de uns 20 dias eu vi todo aquele ambiente fantasmagórico da crise da esquizofrenia, a perseguição, a autorreferência, que é achar que tudo que acontece ao nosso redor tem a ver comigo. Isso futuro foi desaparecendo. Aí eu me dei conta que eu tenho uma doença que afeta a forma como eu vejo a realidade. E que eu preciso da ajuda das pessoas de confiança, para que eu consiga estar bem e ter certeza que eu não estou vendo coisas que não existem.
essa é uma aceitação difícil. Qualquer um pode pensar, bom, mas será que o que eu estou vendo é real ou não é real? Isso é uma aceitação muito difícil. E... Como definir se é real ou não? Eu não Pois é. consigo definir quando eu estou ouvindo vozes. Se elas são verdadeiras ou falsas. Como você? Eu consigo tendo amigos que eu tenho confiança e que eu posso conversar sobre o assunto. Será que isso está acontecendo? Minhas irmãs, por exemplo, tem uma irmã que ela percebe quando eu não estou bem. Ela fala, Jorge, o que está acontecendo com você? Como você está? E aí também, para aceitar a medicação, teve um médico que me ajudou muito. Ele conversava comigo, ele conseguia ao longo do tratamento saber tudo como era a minha família, perguntava como eu tinha feito para chegar lá. Tinha um diálogo, né? Ele chama Sérgio. E aí eu mudei, eu tratava na Santa Casa e eu mudei para o programa de esquizofrenia lá da Unifesp, para o OESC. E quando eu cheguei, eu falei para a médica, né? Eu quero baixar a dose da minha medicação. Eu falei assim, tá bom, para quanto você quer baixar? Eu falei, mas como assim? Isso eu que escolho, né? E no outro hospital era assim, eles diziam quando tinha que tomar e eu tinha que aceitar. Ela falou, você escolhe quanto você quer tomar, nós vamos fazer um acordo. Se você não se sentir bem, você volta e fala comigo. Então, qual foi a estratégia dela? O que ela usou de maneira muito inteligente? Ela transferiu para mim a responsabilidade com o meu tratamento. E desde então, eu tomo a dose que nós combinamos, eu pego minha medicação na farmácia e não precisa ninguém ficar me acompanhando. Eu mesmo me trato e me cuido. Então, a aceitação passou pela aceitação da doença, eu falei para vocês que é muito difícil, e saber se a realidade que eu estou vendo é a realidade mesmo, e a aceitação da medicação, né? Com os efeitos que tem e podendo conversar com o médico abertamente. Antes eu não conseguia falar abertamente com o médico. Né? E isso continua até hoje. Né? Então é isso. Abrir para conversas, abrir para perguntas. Ô Jorge, eu posso falar para você? Pode. Ó, eu tenho um bebezinho de 2 anos, né? Sim. Então, o Juan, Uhum. ele tá num abrigo, Sei. né? Porque ele foi pro abrigo porque foi denúncia, Sei. entendeu? E eu falo assim, caramba, mano, como pode fazer uma maldade essa comigo, né? Porque, caramba, eu cuidava tão bem dele, nunca maltratei ele, nunca judiei dele. Aí ele foi pro abrigo, aí teve as duas audiências dele não conseguiu pegar ele. Aí foi a Simone, que é a minha referência, e foi a outra lá que eu esqueci o nome dela. E a Sabrina, só que a Sabrina não foi. Aí eu peço muito a Deus que sempre a gente tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue nada. Sim. Isso que eu falo pra você, eu quero pra você uma boa melhora, que você melhora, toma o seu remédio direitinho, pra você ficar bom, Igual eu penso, meu Deus, um dia eu vou pegar meu filho, um dia eu vou pegar ele. Aí eu conversei com o juiz, falei com o juiz que eu amo muito ele, gosto dele. Aí eu passo aqui no CAPS por causa do conselho tutelar. Eu passo no CAPS por causa do conselho tutelar. Aí estou na minha casa, viu minha casa como que é. Tava suja, não vou mentir, tava mesmo. A minha mãe é doente, entendeu? E eu tenho um irmão, e eu passo aqui no CAPS por causa do conselho tutelar. E eu peço muito a Deus, eu não sei se você é juiz, eu não sei se você é advogado, eu não sei. Então eu peço muito a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que você melhore, que você fique bom. Gostei de você, de vir aqui no CAPS, muito obrigada. Aparece sempre. Aparece sempre. Aparece sempre a sua companhia foi muito bom, gostei do seu papo, que você conversou. Só que isso daí, Jorge, que você fez, se jogar na linha do trem, não faz isso não, porque você está querendo se matar. Porque a linha do trem não é brincadeira, ali não pode ficar, entendeu? Então não faz isso não, Jorge, não perde a sua vida. Você é tão bonito, você
Você não é feio, você é um pouquinho. Você tem idade de ser meu pai. Você tem idade de ser meu pai. Eu perdi meu pai, então eu sei como que é a minha vida. Eu perdi meu pai. Então, eu peço muito a Deus que eu tenho a minha mãe. Ela é minha mãe. Ela é especial, ela tem fixonia, igual você. Ela também passa aqui no CAPS, ela também passa também. A referência dela é a Elza, entendeu? E eu peço muito a Deus que Deus abençoe você, que você melhore para você um dia casar, ter seus filhos, ter uma casa. Eu gostei de você, obrigado, tá? Obrigado por tantos desejos positivos, desejos bons. Aparece sempre aqui no CAPS, que a gente está sempre aqui. Eu sou amigo da Renata, sou amigo da Sabrina. Então, essa coisa de me jogar na frente do metrô foi uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Mas não faz isso. Mas já está superado. Não faz isso, sabe por quê? Porque senão você está perdendo a sua vida. Mas já foi. Não faz isso não. Faz isso não. Tá certo, obrigado. Tá? Mais alguma pergunta sobre aceitação? Como é difícil aceitar essa doença, né? Pois não. Eu, há 3 meses atrás, eu tive uma crise e até então eu não sabia dessas coisas. E tudo que foi falado aqui passou comigo. Então eu achei muito bom ter vindo aqui nessa reunião. Tudo que falou, eu passei, né? O medo, a tentar comer. E foi muito importante ter passado aqui. Eu estou tomando medicamento agora também. Eu queria perguntar, você ficou teve problema de saúde pelo medicamento? Comigo? É. Então, na verdade, como eu estava tomando dosagens muito altas de medicação psiquiátrica, algumas funções do meu organismo ficaram afetadas, né? Sem contar que também eu tenho uma dieta não muito balanceada também. Não é só culpa da minha medicação psiquiátrica, mas é também por causa do meu desregramento alimentar. E também pela falta de fazer esporte. Então, tudo uma questão de um conjunto de coisas. Então, vem medicação psiquiátrica, excesso de química no corpo, desregramento alimentar e sedentarismo. Mas a função hepática, com certeza, veio, o problema no fígado, com certeza foi por causa da medicação psiquiátrica. Né? Porque eu tomo altas dosagens de medicação. Eu tomava até pouco tempo atrás 4 tipos de medicação psiquiátrica em dosagens muito altas. Agora eu estou tomando só 3 medicações e as dosagens estão baixando. Então, a minha expectativa é no futuro próximo estar tomando só 2 medicações, um antipsicótico e um estabilizador de humor, e baixar isso numa dosagem mínima. Né? Mas sem prescindir dessas medicações no futuro. Eu não vou fazer loucura, como eu fiz no passado, de abdicar da medicação psiquiátrica. Então você pode. Eu sei que ela é necessária e eu sei que ela tem um custo também. Por exemplo, eu não sei se é adequado falar aqui, mas ela regula alguns neurotransmissores, a medicação psiquiátrica. Isso afeta algumas coisas, evidentemente, né? A sua cognição fica um pouco afetada em alguns aspectos. Agora, até o Jorge pode ser mais preciso em explicar esses aspectos mais cognitivos que são afetados. Então, mas é o custo que você tem que pagar por isso. Né? É o custo que você tem que pagar para ter a sua estabilidade. É importante dar continuidade. É importante dar continuidade a isso. Eu te diria o seguinte, tem um efeito dos remédios novos que a gente toma, chamado síndrome metabólica. Então, as medicações novas, elas alteram várias coisas do nosso organismo. Convém você fazer periodicamente um exame, tem que seja um hemograma completo, fazer um exame e passar pelo médico clínico para acompanhar se a sua saúde está em ordem. Para não aparecer doenças tardias. Apareceu para mim, por exemplo, por descuido,
diabetes. Eu tenho diabetes hoje, tenho que lidar com isso. Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Por que será o juiz tira o filho da mãe assim do nada? Eu não sei. Porque, ó, ele nunca passou fome, entendeu? Nunca passou sem leite. Levava ele para creche todos os dias, buscava, vinha pro CAPS. Depois do CAPS eu tinha um grupo que começava 4 horas. Eu ficava, ai meu Deus, e esse grupo, como que eu vou pegar o Juan? Aí eu conversava com a Simone, Simone, agora o que eu faço? O grupo começa 4 horas, como que eu vou pegar o Juan? Porque ele sai às 4, né? Eu posso pegar ele até assim. Aí acabava o grupo, eu ia correndo buscar ele e pegava ele. Aí eu cheguei em casa, e a tia falava para mim, Daniela, ó, o Juan já tomou banho, o Juan já almoçou e o Juan já tomou café da tarde. Eu, tá bom, tia, vocês cuidam muito bem do meu filho, obrigada. Aí eu fui para casa com ele. Quando eu fui para casa, aí bateram na minha porta. Eu falei, quem será? Eu pensei que eram minhas amiguinhas do meu prédio me chamando para brincar. Eu falei, gente, eu sou grande para brincar já, não sou bebê. Aí, quando eu olho, três polícias e aqueles caras que falam um nome que eu esqueci o nome, que é conselheiro tutelar, foi na minha porta. Aí foi boa noite, eu falei, boa noite. Eu fiquei assim, né? Eu fiz assim, batendo, eu fiz até um susto, do nada. Aí ele falou assim, ó, aqui a gente tá com o papel do juiz, fala que a gente vai levar o Juan pro abrigo. Aí você não vai levar ninguém. Eu falei, você não vai levar ninguém. A única pessoa que você vai tirar aqui, ninguém você vai tirar daqui. Calma, eu falei, se acalma nada. Seu filho não é seu. Se fosse seu, você não ia gostar. Ele, mas a gente tá com ódio do juiz. Eu falei, eu quero que o juiz vá para aquele lugar. Ele e a mãe dele é o pai dele. Aí ele falou, não, gente, não é assim. Não é assim, Daniela, você tem que ter calma. Aí eles conversaram comigo, conversaram com a minha mãe. Aí eu falei assim, caramba, mano, levar meu filho do nada assim. Eu fiquei emocionada, né? Aí eu cheguei aqui no carro chorando. Aí eu perguntei pra Simone, conversei com a Simone. Aí a Simone começou a chorar também. Eu falei, não, Simone, não chora. Aconteceu, é assim mesmo. Aí a Simone mandou ficar calma. Ela está até chorando. A Simone mandou ficar calma. Não, mas é sério, tio. É sério, isso não é brincadeira. O meu filho está no risco. Ele está no risco. O juiz conversou comigo e falou assim para mim, Daniela, você e sua mãe não têm condições de cuidar do Juan. Eu falei, lógico que eu tenho. Eu não sou aleijada, eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, tenho uma boca, tenho 2 olhos. Agora essas mães que jogam no lixo, que abandonam, você dá guarda, né, Juiz? Aí ele falou assim pra mim, não, Daniela, não é assim. Para você pegar o Juan de volta, o seu irmão vai ter que ser responsável pela criança. Eu falei, você tá com ele, tá comigo também. Aí eu conversei com a Simone conversou comigo. Eu nem queria tomar café, eu estava no café da manhã. Aí a Simone conversou comigo, ela começou a chorar. Eu falei, não chora, Simone, acontece mesmo. É assim mesmo, a vida é sempre assim. Mas eu tenho fé em Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que ele vai voltar. Não vai? Vai voltar sim. A minha mãe doente por causa do Juan. Interromper só um minuto, Chico. Tem coisas, né, pessoais da história de cada um que eles não vão saber responder pra gente hoje, tá? Então eles vieram falar um pouquinho da história deles, né, abriu para perguntas, mas o que é muito particular de cada história de cada um de vocês, talvez eles não consigam responder, tá? E aí depois que terminar a palestra a gente conversa um pouquinho. Pode ser? Pode, é porque eu fico preocupada com meu filho nesse momento. Tá, eu sei. Depois a gente conversa, tá? Terminar a palestra.